Sejam bem-vindos a mais um CapilhaCast. Eu sou a doutora Cíntia Petiti, tricologista, especialista em medicina capilar e dermatologia. Estamos no nosso 6º episódio e hoje, como convidada, temos a doutora Camila Pellegrini. Ela é ginecologista e especialista em saúde da mulher. Muito bom ter você aqui, Camila. Obrigada, viu? E vamos lá conversar sobre esse universo do cabelo, hormônio, que impacta tanto essas mulheres, né? Mas me fala um pouco. Você é forasteira como eu, né? Sim, eu vim de Belo Horizonte há 7 Fala um pouquinho de você para mim, conta como é que surgiu Varginha. A família da minha mãe é daqui e eu estudei em Alfenas, né, pertinho. E eu fiz minha residência em Belo Horizonte e depois quis vir para o interior de novo. Tive o convite do Dr. Rubens e desde então estou aqui, 7 anos já, atendendo a saúde da mulher. Ai, que coisa boa. Obrigada pelo convite, é uma honra participar. Imagina, Nossa, obrigada. Falar de um assunto tão relevante para as nossas pacientes, né? É verdade. A gente tem muitos pacientes em comum com os mesmos problemas, verdade, né? Camila. É bem complementar a saúde da mulher. Eu falo que não tem como tratar cabelo sem uma ginecologista também junto, né, Camila? Sim. Eu falo que é um tratamento multidisciplinar, né? E eu atendo muito as pacientes 40 a mais e vejo essa queixa mesmo. Doutora, meu cabelo tá afinando, o volume tá diminuindo, ou queda mesmo capilar. E eu sempre, assim, explico realmente, né, a fisiopatologia de tudo isso, por que acontece, mas acaba que quando é preciso alguma coisa mais específica ou profunda, eu falo, vai lá na Camila, porque ela é minha ginecologista também, tá, gente? Então, assim, eu falo que é um elo de confiança também, de você estar passando o seu paciente pro colega, para realmente ter um ótimo resultado de tratamento. E fala um pouco, Camila, o que você mais vê nessas pacientes 40 a mais, que pode impactar aí nos cabelos? Então, a partir dos 35, mais perto dos 40, a gente tem uma queda hormonal, né, considerável. A gente passa a produzir menos estrogênio, progesterona, e nesse momento eu tenho essa paciente mesmo, que tem dia que eu pergunto para ela, qual que é a sua queixa? Meu cabelo está caindo. Aí eu pergunto, mas é a queixa ginecológica? A queixa é o cabelo está caindo, porque ela está tendo uma mudança hormonal. A gente tem essa queda do estrogênio. O estrogênio é aquele hormônio proliferativo, né? A gente fala que é o antidade natural que a gente tem para o cabelo, para a pele, para a unha, para o formato feminino, né? Depois que a gente tem queda de estrogênio, a gente até muda a composição física. E para o cabelo é a mesma coisa. O estrogênio ele vai agir no crescimento, no brilho, no volume. Quando ela tem essa queda, ela começa a sentir diferença no cabelo, né? Afina, fica pouco, né? Cai bastante. É verdade. Então, eles impactam bastante no crescimento capilar. E aí, é nesse momento, né, que eu percebo também, quando eu vou lá fazer a minha tricoscopia, alguns padrões para se pensar numa alopécia androgenética, que seria a alopécia de padrão feminino, já que a gente está falando de mulher, né? Porque às vezes eu falo muito isso. O paciente tem a chave ali para um padrão de alopécia feminino, mas ele não foi ligado, mas tem a chave. E aí, quando começa essas deficiências de estrógeno, progesterona, que são protetores, né, para não se ter essa patologia, né, essa alopécia de padrão feminino, parece que dá uma ligadinha nessa chave. E aí a gente começa a ver na tricoscopia alguns sinais, né, que é o exame físico do cabelo, que está acontecendo, às vezes, uma doença de couro cabeludo junto com essa queda. Nem sempre, tá, gente? Isso vai acontecer. Mas é muito perceptível as duas coisas, às vezes, caminharem por ser hormônios que protegem dessa patologia, né? E a progesterona também eu percebo muito nas grávidas, né?
quando chega uma gravidinha lá, nossa, como meu cabelo aumentou, né? Como tá grande. E a gente... o estrogênio, progesterona em altas doses na gravidez é um spa para os cabelos, né? Fica aquele cabelo maravilhoso, cheio, né? Não cai. É verdade. E o pós-parto? E o pós-parto. O pós-parto já é um choque. A gente tem uma queda natural, né? Pelas mudanças hormonais, por volta do 4º mês, 6º mês, a gente tem o eflúvio telógeno, né? Pela virada hormonal mesmo. Muito famoso. A paciente tem uma queda capilar, assim, que fala, vai ficar careca, né? Eu não sei você, mas na minha gestação eu tive no meu pós-parto, na verdade, né? Eu tive essa impressão que meu cabelo caiu. Eu falei, não vai sobrar cabelo, não vai ter cabelo. E eu tenho essa queixa sempre, né? Então tem a mudança hormonal e também tem todo o desgaste que a mulher passou pelo parto, pelo esse novo momento de vida que ela está vivendo. A gente também a gente pensa nos hormônios sexuais, mas também a gente tem que pensar no cortisol, né? Que é o hormônio do estresse, que ele ajuda a ter queda capilar também. E essa mamãe que está amamentando, não está dormindo, está preocupada com o bebê, né? É um novo contexto familiar. Tem também esse aumento do cortisol e também tem a amamentação, que vai consumir muitos nutrientes dela. Então, o pós-parto para o cabelo é um momento assim, bem delicado. Ele é autolimitado a princípio, passando essa mudança hormonal, ela se recuperando do parto, ela tende a retornar o crescimento normal do cabelo. Porém, em alguns casos, vai precisar de uma ajudinha da tricologista, vai precisar de repor os nutrientes que faltaram, né, que foram perdidos durante a amamentação, principalmente o ferro. A amamentação tem alta demanda de ferro. É verdade. E é bem comum a gente pegar as mamães amamentando com a ferritina bem baixinha, e aí faz sentido essa perda de cabelo mais prolongada. Então, nesse momento de pós-parto, a gente tem que observar essa mudança hormonal, ela retornar à produção normal dela, mas também tem que ajudar ela com os nutrientes, né, que são fundamentais para o crescimento. É verdade. E, assim, um outro motivo de queda importante, Camila, que eu pego no consultório, o paciente chega lá sem acompanhamento, em uso de algum hormônio, principalmente os hormônios masculinos, né, uma testosterona. E o cabelo, tanto homem como mulher. E o cabelo despencando. E aí fala assim, eu já vou parar com tudo, tá tudo errado. E eu falo assim, olha, calma, né? Vamos pedir todos os seus exames, vamos ver como é que tá essas dosagens, porque hormônio também é vida, sim, mas com um acompanhamento adequado, né? Então, essas questões, tá muito difundido o uso de testosterona atualmente, né? Existe uma discussão se deve ou não usar a mulher, mas a testosterona é um hormônio de bem-estar. Porém, quando usado de forma excessiva, vão dar os efeitos colaterais. É isso que eu falo. Que aí é a masculinização. Você não vai ter só o benefício do bem-estar e vai ficar incomodado, porque usando altas doses, sem um acompanhamento adequado, sem uma indicação correta, vai ter o efeito colateral da queda, né? A testosterona faz isso no cabelo, faz ele afinar, faz ele cair e ficar às vezes com aquele padrão masculino de ser mais ralo na frente, né? Então, as mulheres que usam de forma abusiva, ou mal orientadas, ou sem acompanhamento, vão ter prejuízo no uso excessivo. Então, por isso que é importante acompanhar adequadamente, para a gente tentar tirar da reposição o que é mais benéfico. Todo medicamento, inclusive a reposição hormonal, vão ter efeitos colaterais. E aí o acompanhamento é justamente para a gente ir cercando, e arrumando o terreno e tentando diminuir esses efeitos, para que a paciente realmente tire o proveito do que tem de melhor do tratamento. E até assim, voltando naquela parte que eu falei, como o estrógeno e a progesterona, eles são antídotos, vamos dizer assim, para um padrão de alopécia androgenética, né?
o antídoto na brincadeira, vamos dizer assim, mas ele é um protetor. Sim, protege, né? Quando a gente introduz de forma exógena a testosterona, sem orientação ou de forma excessiva, ao contrário, é como se desse álcool ali para um fogo. Né? Aí, quem tem aquela chave na ignição, nossa senhora, o carro já sai no turbo. Porque aí o afinamento, a queda, esse padrão mesmo mais masculino, né, uma rarefação importante, que são características de uma alopecia androgenética, de uma calvície feminina, vem com tudo. Então, eu falo que sempre é necessário realmente esse tratamento de acompanhamento multidisciplinar, né, onde a gente troca realmente figurinhas uma com a outra, para a gente ter o melhor resultado. E eu comento também sobre os tratamentos capilares. Quando o paciente fala, ó, estou acompanhando com a ginecologista, estou fazendo uso disso, disso e disso, até mesmo o tratamento, ele é direcionado de forma diferente. Precisa de fazer tratamentos injetáveis direto no couro cabeludo, para fazer um bloqueio maior do que ocasiona a alopecia androgenética, que seria o bloqueio de DHT. Sim. Então, a gente precisa ser até mais voraz, né, mais agressivo nesse tratamento. E você deve perceber lá, às vezes, quando chega as pacientes, até um pouco já mais organizada para você, né? Sim, Mas também precisando de todo esse seu direcionamento, que é imprescindível, né? E quando a paciente, Camila, senta lá, né, na sua cadeira e você começa a fazer a anamnese, quais que são os sinais, assim, exame físico, ginecológicos, que você percebe que vai ter queda de cabelo? Você fala, nossa, essa daí vai ter. Tem algumas questões ginecológicas que são muito frequentes a queda capilar. Por exemplo, a síndrome do ovário policístico, que a gente tem um aumento de testosterona, né? Que a gente estava falando agora. Essa paciente, você observa ela tem esse padrão masculino de distribuição de pelos. Ela vai ter pelos onde ela não gostaria de ter, né? Do padrão masculino, e vai ter essa queda capilar, porque a gente tem esse aumento mesmo da testosterona, do DHT, que vai fazer com que esse cabelo fique mais frágil. Então, a paciente que chega, a história ginecológica dela, eu não estou menstruando, eu estou irregular, ganhou pelo, ganhei peso, estou com pelos em locais mal distribuídos. Então, essa paciente tem muita chance de ter queda capilar. Quando já não observo assim que ela senta na minha frente, né, que a gente faz aquela avaliação de imediato, essa paciente tem muitas chances de ter queda capilar. Então, a gente tem que melhorar a parte hormonal dela. Aí, nesse caso, se a gente não andar junto, né, o tricologista e o ginecologista, ela vai ter pouco ganho, por mais que ela se esforce. Se a gente não organizar essa parte hormonal e também a parte metabólica, né, que o ovário policístico tem aquela raiz metabólica, alteração da glicose, que vai causar alteração hormonal, e vai cair o cabelo. Então, essa paciente é uma que a gente bate o olho e fala, esse cabelo vai sofrer com essa alteração hormonal. E outra questão que é muito frequente nas mulheres 40+, é o sangramento menstrual irregular. Às vezes pode acontecer um pouco antes, mas dos 40 para frente, que a gente tem menos progesterona e ainda continua tendo muito estímulo de estrogênio, as mulheres apresentam mais sangramento. Qual que é o problema do sangramento? É a perda de ferro, ela fica anêmica. E então a ferritina fica bem baixinha e aí não tem cabelo que aguenta, não tem como nascer cabelo. Não nasce cabelo se não tiver uma ferritina, uma reserva de ferro boa. Então, nessas pacientes 40+, acontece, mas também vão acontecer nas meninas mais jovens, no começo da vida reprodutiva, que ainda tem aquela imaturidade do eixo. Algumas têm problemas sanguíneos mesmo, que vão ter mais sangramento. E então, o controle desse sangramento é fundamental para que ela consiga manter as reservas de ferro adequadas e volta a ter um crescimento capilar. De uma forma geral, né? E a mulher na menopausa também, ela tem uma questão daquela inflamação crônica, né?
subclínica. Então, essa inflamação, envelhecimento, a diminuição do estrogênio vai prejudicar o crescimento capilar dela. Né? Inflamação, de uma forma geral, causa queda. Com certeza. A gente vê outras infecções, paciente que teve dengue na época do Covid, né? Todo mundo perdeu cabelo por causa da questão inflamatória. E isso é bem prevalente na menopausa, né? Tem uma inflamação subclínica ali. Eu falo que todas essas doenças inflamatórias, Covid, dengue, eu tive em fevereiro chikungunya. Gente, tive eflúvio, tá? Estou em recuperação. E a recuperação demora, né? Pra cair assim, pra recompor o cabelo, são meses e meses tratando. Faz realmente uma absorção, uma depleção, perdão, de vitaminas e minerais de forma intensa mesmo. Assim, eu sou super organizadinha, eu tive chikungunya, fiz os meus exames, estavam todos lá embaixo. Fiz ferro endovenoso e, enfim, toda aquela parnafenália que a gente precisa para... Os médicos também passam por isso, né? Então a gente sabe o desespero do paciente. A gente sabe na pele. Então isso é muito importante. Eu falo que a parte do olhar para o hormônio, né, é muito importante, sim, no tratamento capilar. Então, nada mais importante do que as especialidades se unirem. Sim. E no podcast passado, eu conversando com uma nutricionista, e eu falo que é sobre isso mesmo, sobre a gente se unir para trazer informação, né, para trazer algo de bom aí, para quem está nos vendo, porque eu estava questionando para ela, por que fiz o CapilhaCast, né? E é sobre isso, trazer informação, ajudar o outro, né? E te agradecer, né? Realmente por ter vindo. Imagina, foi muito e bom, tá falando sobre tudo isso, né, com todos os meus pacientes e nossos futuros pacientes. Mas uma última coisa que eu queria te perguntar, Camila, o que você diria assim de orientação para um paciente, para quem está vendo a gente, para ter atenção nessa parte da reposição? Quais sinais que a pessoa pode falar assim, eu preciso ir lá procurar a Camila, isso aí é para mim, tô percebendo que, né, que não tá legal. Qual que é uma viradinha de chave que fala assim, tem que ir procurar o ginecologista para ver essa parte hormonal, vamos dizer assim? Para as mulheres mais jovens, né, o nosso ciclo menstrual é um bom indicador. A mulher que tem um ciclo regular, que não tem um sangramento excessivo, não tem uma cólica excessiva, é um indício de que os ovários estão tendo uma boa produção hormonal, que está tudo certo, né? E não observa muitas alterações. Não fica sem menstruar, não tem alterações no corpo, não tem excesso de oleosidade, de acne. Então, quando o ciclo está regular e a gente não tem esses outros sintomas, é um sinal de bom funcionamento. Agora lá, para as nossas pacientes 40+, que realmente elas têm essa queda hormonal muito grande, muda muito. Então, às vezes são mudanças bem evidentes, né? As que estão menopausa vão sentir os fogachos, aqueles sintomas clássicos, né? Fogacho, sono ruim, irritabilidade, para de menstruar, às vezes menstrua, às vezes não menstrua. Então, esses são sinais bem evidentes. Outros sinais são mais sutis, né? O paciente começa... outro dia uma paciente falou assim, tinha 44 anos, falou, eu nunca precisei de óculos, agora eu estou de óculos. Já é uma alteração, né, do acuidade visual, que tem a ver com esse período de pré-menopausa. Outras alterações, a pele seca e a própria queda capilar, né? O cabelo, ele é um reflexo de como está o nosso corpo hormonalmente e também questão metabólica e dos nutrientes. Ele é um reflexo. A saúde tem que estar boa para você ter um cabelo bonito, um cabelo saudável. O nosso corpo age de forma inteligente.
se ele está numa situação de doença, de inflamação, de desequilíbrio, ele vai pegar os recursos e vai gastar naquilo que ele precisa salvar. E o cabelo acaba ficando em segundo plano, então falta para o cabelo. Então, tratar a base mesmo das alterações para a gente ter esse reflexo no crescimento capilar, no cabelo bem bonito. De dentro para fora. De dentro para fora, né? Não adianta, é mais importante mesmo fazer com que o equilíbrio venha de dentro para fora. Eu quero te agradecer imensamente mais uma vez por estar aqui e que venha outros, né, Capilha Cast. Parabéns pelo projeto, viu? Muito obrigada. Muito bom, levando muita informação boa para os nossos pacientes. Muito obrigada, viu? E agradecer mais uma vez vocês também. Fiquem de olho no próximo episódio do Capilha Cast. Até mais!